Salve, salve galera, mais uma vez por aqui, é o Ferreira. Eu estou falando hoje, mais uma vez, do Evangelho. Você entende o Evangelho? Quando Cristo, aqui no seu ministério, estava pregando o Evangelho, até quando ele deu ordem aos apóstolos, ele disse: não vá em cidades gentios, só pregue somente para os eleitos. Entenda que o Evangelho do Reino era somente para os eleitos, para o povo de Israel, o povo terreno de Deus, que é o Evangelho do Reino. E aí Paulo prega o Evangelho da Graça. Daí você diz, pode dizer, mas não é o mesmo? É o mesmo. Só que o Evangelho do Reino estava falando para a salvação do povo, o povo judeu, como o Senhor disse: se perseverar até o fim será salvo. E depois, mais à frente, ele diz: se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne te salvaria. Ali o povo de Israel acreditava no reino milenar. Sabe o reino milenar de Cristo aqui na terra? Mas Paulo, ele prega a salvação que é pela graça que ele recebeu do Senhor Jesus. E ele fala ali que o povo, que a igreja seria arrebatada. O povo judeu não acredita no arrebatamento. O povo judeu acredita que o Messias estabelecerá o seu reino aqui. E eles vão reinar aqui. Eles não acreditam que vão para o céu, que eles vão lá com Cristo para o céu. Eles não acreditam. Eu vou ler aqui em Romanos 10, capítulo, o capítulo é 10 mesmo, e o versículo é 5, amém? A salvação é para todos, Moisés escreve que o modo pela qual a lei torna alguém justo exige exigência da obediência, a todos os seus mandamentos. Mas o modo pela qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu, quem vai subir, para trazer Cristo para a terra, E não diga quem descerá ao lugar dos mortos, para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seu lado. Amém? Essa é a mensagem, Essa é a mensagem, a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou ele dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarado com a boca que você é salvo. Como diz a Escritura, quem confia nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeu e gentil, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Aleluia. Então, todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. É porque aqui você entenda que nem todos aceitaram, a mensagem, a mensagem da cruz, nem todo pôde aceitar as boas novas, o Evangelho, pois o profeta Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é por ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra. A sua palavra alcançou os confins do mundo. Aleluia. Você pode ver que aqui o povo de Israel, o Senhor pregou o Evangelho do Reino. Muitos creram, muitos foram salvos. Assim como depois o Senhor, mais para frente, ele envia os apóstolos para pregar para os gentios. Depois que a igreja foi estabelecida, depois da ressurreição de Cristo, a igreja foi estabelecida, foi fundada pelo Senhor Jesus. O que nós vemos por aí, que chamam de igreja, são denominações que são inventadas pelos homens, porque a igreja de Cristo já foi fundada.
há 2000 anos atrás. Não é apóstolo, não é profeta, não é pastor que funda a igreja. A igreja já foi fundada. Agora é lançado o alicerce, né, desse fundamento. E ali vai sendo pregado o evangelho. E o evangelho vai cada vez trazendo mais membros para esse corpo, né? E quem acrescenta os membros não é uma junta de pastor que diz agora você é membro dessa igreja. Quem acrescenta o membro é o próprio Cristo, é Ele que nos acrescenta. Amém? Está escrito na palavra dele. Então a salvação é para todos. Mas antes o Senhor estava pregando somente para o povo de Israel, que era o evangelho do reino, que é o mesmo que nós pregamos hoje, mas o evangelho da graça é o mesmo, o evangelho do reino. Só que aí com promessa de arrebatamento, né? Que prometeu que um dia ele vai nos arrebatar, vai nos levar para a casa do Pai. E os judeus acreditam somente no reino que será estabelecido aqui, o reino milenar do Senhor Jesus, que vai ter 1000 anos aqui de reinado do Senhor, que é Isacre, né? O reinado do Messias. Até naquele tempo eles já achavam que ele já ia estabelecer o reino dele, e ainda não tinha chegado a hora, como ele falou, ainda não chegou a hora que foi estabelecida pelo Pai. Então, nós vemos que difere um pouco, né? As promessas para a igreja e as promessas para Israel. É no mesmo evangelho, é o mesmo. Não estou falando aqui de evangelho diferente, mas tem promessa diferente no mesmo evangelho, tanto para judeu e tanto para cristão, porque o cristão já está salvo, crê na salvação. Aquela, como Cristo fala, perseverar até o fim, ele não está falando ali da salvação eterna, da salvação da alma, ele está falando assim da salvação do corpo. Pode ver que depois, mais para frente, ele fala, se aquele tempo de tribulação não fosse abreviado, aqueles dias, né? Nenhuma carne salvaria. Então ali está falando do reino milenar, que os judeus vão passar por uma grande tribulação, mas muitos deles não vão morrer, né? Vão se esconder, né? Vão conseguir escapar do anticristo, e aí o Senhor, quando voltar, ele vai destruir o anticristo, né? Vai matá-lo, né? E lançar no lago de fogo. Daí vai ser estabelecido o reino de Cristo. Aí eles vão conseguir entrar, aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que conseguiram, né, se manter salvo até o fim ali. Então aí eles vão conseguir entrar. Ali não está falando que Cristo vai salvar o teu corpo ali, né? Ele está falando de você mesmo ali lutando para não morrer. Você está lutando. Amém? Então, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos. Amém? Essa é a mensagem, a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou ele dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarado com a boca que você é salvo. Como diz a Escritura, quem confia nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeu e gentil, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Aleluia. Então, todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. É porque aqui você entenda que nem todos aceitaram, né, a mensagem, né, a mensagem da cruz, né. Nem todo pôde aceitar as boas novas, né, o evangelho, pois o profeta Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é por ouvir o evangelho a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra. A sua palavra alcançou os confins do mundo. Aleluia. Você pode ver que aqui o povo de Israel, o Senhor pregou o evangelho do reino. Muitos creram, muitos foram salvos. Assim como depois o Senhor, mais para frente, ele envia os apóstolos para pregar para os gentios, depois que a igreja foi estabelecida, né? Depois da ressurreição de Cristo,
A igreja foi estabelecida, foi fundada pelo Senhor Jesus. O que nós vemos por aí, né, que chamam de igreja, são denominações que são inventadas pelos homens, porque a igreja que já foi fundada há 2000 anos atrás. Não é apóstolo, não é profeta, não é pastor que funda a igreja já foi fundada. Agora é lançado o alicerce, né, desse fundamento, e ali vai sendo pregado o evangelho, e o evangelho vai cada vez trazendo mais membros para esse corpo, né? E quem acrescenta os membros não é uma junta de pastor que diz agora você é membro dessa igreja. Quem acrescenta o membro é o próprio Cristo, é Ele que nos acrescenta, amém? Está escrito na palavra dele. Então a salvação é para todos, mas antes o Senhor estava pregando somente para o povo de Israel, que era o evangelho do reino, que é o mesmo que nós pregamos hoje, mas o evangelho da graça é o mesmo, o evangelho do reino, só que aí com promessa de arrebatamento, né? Que prometeu que um dia ele vai nos arrebatar, vai nos levar para a casa do Pai. E os judeus acreditam somente no reino que será estabelecido aqui, o reino milenar do Senhor Jesus, que vai ter 1000 anos aqui de reinado do Senhor, que é eles acreditam, né? O reinado do Messias. Até naquele tempo eles já achavam que ele já ia estabelecer o reino dele, e ainda não tinha chegado a hora, como ele falou, ainda não chegou a hora que foi estabelecida pelo Pai. Então, nós vemos que difere um pouco, né? As promessas para a igreja e as promessas para Israel. É no mesmo evangelho, é o mesmo. Não estou falando aqui de evangelho diferente, mas tem promessa diferente no mesmo evangelho, tanto para judeu e tanto para cristão, porque o cristão já está salvo, crê na salvação. Aquela, como Cristo fala, perseverar até o fim, ele não está falando ali da salvação eterna, da salvação da alma, ele está falando assim da salvação do corpo. Pode ver que depois, mais para frente, ele fala, se aquele tempo de tribulação não fosse abreviado, aqueles dias, né? Nenhuma carne salvaria. Então ali está falando do reino milenar, que os judeus vão passar por uma grande tribulação, mas muitos deles não vão morrer, né? Vão se esconder, né? Vão conseguir escapar do anticristo, e aí o Senhor, quando voltar, ele vai destruir o anticristo, né? Vai matá-lo, né? E lançar no lago de fogo. Daí vai ser estabelecido o reino de Cristo. Aí eles vão conseguir entrar, aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que conseguiram, né, se manter salvo até o fim ali. Então aí eles vão conseguir entrar. Ali não está falando que Cristo vai salvar o teu corpo ali, né? Ele está falando de você mesmo ali lutando para não morrer. Você está lutando, amém? Então, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos. Amém?